Olá, juíza nega autorização para que Lula conceda entrevistas na prisão. Expo Music, sim, São Paulo anunciam parceria. E o Tribunal de Contas da União chancela acordo de leniência entre a AGU, a CGU, com a Odebrecht. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Eu sou o Victor Leonardo e esse é o seu resumo das notícias mais importantes do dia com comentários afiados que eu faço aqui todos os dias, né? Lembrando que o nosso programa ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira às 22 horas ao vivo aqui na WTV Brasil e no nosso Facebook. E se você perdeu o programa em algum dos dias, você pode também ver o nosso programa nas nossas redes sociais. Você acompanha simultaneamente pelo facebook.com/WTV Brasil e também pelo nosso site wtvbrasil.com.br. Se o Facebook estiver dando algum problema, entra no nosso site, tá aí no cantinho, ó. Tá aqui no cantinho, ó, pra você ver, ó. Tá aqui, ó, wtvbrasil.com.br. Se o site estiver ruim, vai no Facebook. Se o dois estiver ruim, aí, meu amigo, desculpe. Né? Então, nós estamos aqui sempre de segunda a sexta e a nossa programação a cada dia que passa traz uma novidade. Nós acabamos de fazer uma gravação aqui no estúdio de um programa do Cinegrito. Vou mandar um abraço aqui para toda a equipe do Cinegrito que é gravado. E você pode ver toda sexta-feira inédito às 22h30 após o nosso programa sextas. Mas hoje vamos às principais notícias do dia e pra gente ficar bem informado nesta quarta-feira gelada aqui em São Paulo. Pois é. Opa, eu saí do ar. Gente, me põe no ar. Aê, opa! Ó eu apertando o botão errado. Né? Acontece sempre. É uma coisa maravilhosa na WTV. Porque, assim diria, o antigo programa CQC na Band, TV ao vivo é a casa do capiroto. E é isso que acontece mesmo. A gente tá sempre tendo alguns problemas. Aqui ao meu lado, nossa diretora de conteúdo, Nani, que está aqui acompanhando. Então vocês podem mandar os comentários aí pelo Facebook, que ela me repassa aqui e a gente vai conversando. Lembrando também que se você perdeu o nosso programa, você pode ver no nosso YouTube depois. E também tem reprises aí durante toda a madrugada, manhã e tarde desta quinta-feira. No caso, hoje que é quarta, estamos aqui ao vivo. E vamos para a primeira notícia de hoje, a Expo Music. E assim, né, que a Semana Internacional de Música de São Paulo anuncia uma parceria. Pois é, a Expo Music e assim, São Paulo, acabaram de firmar um acordo de colaboração mútua a partir deste ano para desenvolverem ações em conjuntos que devem beneficiar não só os próprios eventos, mas todos os setores da indústria. Pois é, de instrumentos musicais, áudio, iluminação e acessórios, além de prestadores de serviços, gravadoras, festivais, casas de shows, artistas, agências e produtoras. A ideia é somar a experiência da Expo Music com a inovação da Semana Internacional de Música, assim em São Paulo, para criar oportunidades aos parceiros e aos públicos das duas feiras. Apesar dos formatos serem diferentes, os dois eventos se complementam. Falam tanto com o profissional da música quanto com o fã da música. As ações resultantes dessa parceria serão anunciadas em breve. Assim, São Paulo acontece de 5 a 9 de dezembro de 2018 e a Expo Music acontece de 15 a 19 de maio de 2019. E claro, a WTV Brasil, que é a emissora oficial da Expo Music, vai trazer todas essas novidades para você. Então fique ligado na nossa tela e na próxima Expo Music estaremos lá, como estamos há 7 anos com a Francal e a Expo Music, e agora com a Sim São Paulo. Então em breve mais novidades você vai ver aqui na tela da WTV. E foi uma boa notícia, né? É bom começar essa quarta com uma boa notícia, né? É sempre legal a gente ver que o segmento está crescendo. E isso é muito importante. Mas agora eu vou ter que, infelizmente, dar uma pedrada no estômago de vocês, porque o Temer sancionou a lei que cria o Ministério da Segurança Pública. Pois essa foi a grande notícia de hoje, né? Na nossa política, que o nosso presidente vampiro, o Michel Temer, sancionou com vetos a lei que criou o Ministério da Segurança Pública. Pois é. A pasta foi criada por medida provisória em fevereiro, né, vocês lembram, em meio toda aquela questão envolvida no Rio de Janeiro, né,
e a intervenção militar, e aprovada pelo Congresso Nacional. A Lei 13.690 está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A lei especifica que o Ministério da Segurança Pública tem a função de coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional, em cooperação com os demais entes federativos. Integram a pastas os departamentos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, o Penitenciário Nacional, os Conselhos Nacional de Segurança Pública, Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o órgão responsável pela Força Nacional de Segurança Pública. Pois é. Eu não acho ruim o Temer ter criado esse ministério. Eu só acho ruim se o ministério foi criado apenas para ser cabide de cargo para político. Né? Porque uma coisa é você criar um ministério que realmente vai funcionar e vai fazer com que a segurança pública seja melhor assistida e melhor aplicada no nosso país. Agora, eu vou pagar para ver. Porque eu não acredito mais em Papai Noel. Na verdade, eu acredito mais em Papai Noel do que acredito nesse governo. Essa é que é a verdade. Então, eu tenho uma fé de que pelo menos quem vai estar à frente do Ministério e toda a sua equipe seja capaz de realmente promover essa junção das polícias. Na verdade, nós temos que juntar todas as polícias, e isso não é de hoje que eu defendo essa bandeira. Polícia Militar e Civil, e Federal, e Estadual, e todas as autoridades de segurança pública têm que agir sobre uma tutela só, para que, sim, com a sua independência, com seus... Não vou aqui fazer a questão policial, mas a gente ter um comando, não informações divergentes entre as polícias. É necessário que os órgãos de segurança pública se conversem direito e não sejam 35 órgãos, sejam um só. Eu acho que isso vai facilitar a questão. Então, eu espero que realmente isso vai trazer melhora. Embora eu não acredite no Papai Noel, nem na Caipora e nem no Coelhinho da Páscoa, tá? É isso. E vamos lá. Aconteceu nesse final de semana, a gente não teve o Fato Brasil esses dias todos, nós estávamos implantando o nosso novo exibidor. Demorou um pouco para a gente conseguir fazer com que ele funcionasse bem e está funcionando. Você tem assistido nossa programação, você está vendo. E por isso que o Fato Brasil ficou fora do ar. Mas eu estou de volta para deleite e azar de alguns que não gostam de mim. Um beijo para todos vocês. Então, vamos falar aqui num assunto que foi bem bacana. Porque é o seguinte, chegou no final de semana, o Lula sai. Mas Lula entra. Não, mas é para ele sair. Mas é para ele entrar. Toda essa novela, tal, né, do habeas corpus do Lula, né, que foi feito lá pelo desembargador. Aí o Moro, que estava em férias, fez um desespero, falou que não era pro Lula sair. Aí o outro falou que era para sair. E aí tal, e aquela coisa toda. E, baseado nesse clima do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba, que não saiu, eu vou falar as nossas próximas notícias só para a gente poder estar dentro do assunto para você entender o meu comentário. E manda aí a sua opinião, tá? Se é a favor, é contra o Lula, é Lula livre, Lula preso. E aí, o que você acha? Vamos lá. Desculpem. A juíza nega autorização para que Lula conceda entrevistas na prisão. Vou explicar. A juíza federal Carolina Lebos, que ama o Lula, a melhor amiga dele, só que não, da 12ª Vara Federal de Curitiba, negou hoje o pedido de autorização solicitado pelos órgãos de imprensa para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conceda entrevistas. Na decisão, a magistrada entendeu que a legislação não prevê o direito de presos de conceder entrevistas e afirmou que Lula está inelegível em função da condenação no processo do apartamento triplex do Guarujá. De acordo com a ficha limpa, ela está correta na sua decisão. Ah, mas você concorda com a prisão? Isso aí eu falo em outro programa, em outro momento. Então ela negou mais uma vez. E lembrando que parece, tudo indica que ela aproveitou e o judiciário negou mais de 140 habeas corpus, né, do Lula. Então, nossa, é habeas corpus pra caramba. Imagina o tanto de papel que esse povo não gasta só pra fazer habeas corpus, né? Nossa, essa justiça, eu acho que enfim. Vamos lá. E aí, levando em consideração essa notícia, a Procuradoria-Geral da República pede uma abertura de investigação contra o desembargador que deu a soltura para o Lula, né? O Rogério Favretto, né? A Procuradoria-Geral da República, a Procuradora-Geral da República,
Raquel Dodge enviou hoje ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, um pedido de abertura de inquérito contra o desembargador Rogério Favretto pelo crime de prevaricação. Né? No entendimento da Procuradoria, o magistrado cometeu falta disciplinar ao conceder habeas corpus favorável ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o plantão judicial do último fim de semana. É verdade, é verdade. Não, desculpa, gente. Gente, pessoal aí que do Lula livre, espera aí que eu vou explicar. Não se animem ainda. Calma, respira. Vou explicar por que eu acho justo. Porque, de fato, ele foi disciplinar. Ele estava lá no plantão e ele passou por cima dos tribunais superiores, isso é verdade. Mas, eu acho engraçado, agora vem aquela vírgula, eu acho engraçado que tudo bem, ele agiu errado e tem que se agir mesmo, tem que se iniciar o processo, ao qual vai ter uma análise, né? E vai ver se ele está errado ou, na minha opinião, ele não deveria ter feito isso. Isso, na verdade, só fez as coisas ficarem muito, muito oriçadas. Um passarinho me contou que quando o PT entrou com esse pedido de habeas corpus, já sabia que isso ia acontecer. Porque, afinal, esse desembargador já é ex-filiado do PT e ele achava que tinha que soltar o Lula e ele sabia que não ia acontecer nada, que iria mostrar a manipulação judiciária em torno do Lula, porque foi o processo mais rápido da história, ele está preso sem mérito, né? Porque dizem que tem provas, mas ninguém mostrou a prova. Eu ainda não vi a prova de que Lula, que o triplex é dele, né? Eu queria ver, não vi. E tal, muitos advogados de renome aí também dizem que não há prova, não há mérito, há só uma convicção, né, como diz a polícia, o Ministério Público Federal, né? E beleza, tranquilo. Passando essa questão, a gente vê que, por exemplo, independente de ter prova, de não ter prova, que eu não vi a prova ainda, tal, o Lula está preso, ele foi julgado por Sérgio Moro, que também tem ligações fortíssimas com o PSDB e com alguns políticos do PSDB e do PMDB. Haja fotos aí na imprensa e tal. Vale lembrar que o meu comentário não é contra o magistrado em si, mas a pessoa ou o comportamento do magistrado fora do âmbito de ser juiz, tá? Então a gente vê fotos aí pela imprensa e tal, que vê o juiz compactuando, estando junto. Há uma forte ligação do PSDB, há comentários em redes sociais e coisas do gênero, pelo que a gente vê pela imprensa aí. Então, aí você fala assim, Vitor, então você acha errado o desembargador que é ex-petista, ligado ao Partido dos Trabalhadores, dar um habeas corpus pro Lula? Acho errado. Porque ali ele não julgou, porque ele tem lado. Isso é muito claro. Ele tem lado, ele é a favor de soltar o Lula mesmo. Da mesma maneira que eu acho errado o Sérgio Moro julgar o Lula ou qualquer outra pessoa politicamente, né, dos políticos, porque ele tem pé na política. Não só ele, não é só o Sérgio Moro, não. Qualquer juiz, eu acredito que qualquer magistrado, com todo o respeito, que tenha envolvimento ou que alegue publicamente o seu lado político, não pode julgar algo político, você entendeu? Porque aí não tem, aí fica duas medidas e dois pesos, entendeu? Então, da mesma maneira que eu acho que o Favretto tá errado, também acho que o Moro não tinha que ter julgado o Lula. Entendeu? Tinha que ter. Aí eu me pergunto, só tem o Moro de juiz nesse país? Não tem outro juiz para julgar o ex-presidente? Ou outras questões? Por que é tudo só o Moro? Porque tá a investigação, tá com ele. É por isso que eu falo. A gente deveria ter uma lei mais clara no nosso país. Por que isso acontece? Porque a lei brasileira não é clara o suficiente nisso. Mas nossos deputados, nobres deputados e senadores e tal, que só falam nobre por educação, porque a vontade era falar outro nome aqui, que com certeza eu teria um processo, mas a gente deveria ter leis mais claras sobre isso. Eu não acho justo um juiz que claramente pende de um lado julgar e um desembargador que pende do outro julgar também. Eu acho que tem que ser a mesma medida para todo mundo. Então deveria se trocar o juiz e trocar o desembargador. Eu acho. E tem que se investigar o lado A e o lado B igualmente. Isso é justiça. Me desculpa, gente. Eu não consigo ver nesse e em outros casos, não só envolvendo petistas, mas envolvendo pessoas do PSDB, do PMDB, qualquer outro tipo de partido que tem corrupção envolvida, eu não consigo ver a justiça sendo correta e a justiça sendo feita. Eu vejo só um jogo político envolvendo juízes, infelizmente, com muita dor no coração.
E eu mando um abraço a todos os juízes que me assistem, porque eu tenho um profundo respeito pelos magistrados, um carinho muito grande, e eu acredito que a justiça pode ser feita, que muitos, a grande maioria dos juízes, buscam sim fazer um ótimo serviço pelo país, como assim o fazem. Eu só acredito que quando há o lado político junto, não é tão fácil. Eu não sou juiz, então eu estou dando a minha opinião apenas como um jornalista, apenas como um cidadão, com todo o respeito aos magistrados. Mas eu acho, essa fica aqui a minha opinião. Aí se quer me chamar de petralha ou de coxinha, fica a teu critério. E vamos lá. O Conselho de Ética acabou de... Gente, não, vou tomar uma água. Você tem aí um efervescente, Nani? Puta, tá faltando efervescente aqui. Eu vou ter que esconder aqui para não fazer propaganda da água. Não, tomei até uma água agora, porque não dá. Olha isso, Nani. Olha a notícia que eu recebi. O Conselho de Ética arquivou hoje o processo sobre o João Rodrigues. E o deputado, dando um depoimento, chorou. Não, vou explicar. Olha só, o Conselho de Ética da Câmara decidiu nesta quarta-feira, por 12 votos a 0, ou seja, por unanimidade, arquivar o processo disciplinar que apurava a conduta do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Aí você fala assim, quem é esse cara? Esse cara foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por fraude, tá condenado, por fraude e dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho. João Rodrigues chegou a ser preso pela Polícia Federal em fevereiro, após determinação do Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece? Ele continua sendo deputado, porque falaram que ele fez isso aí antes de ser deputado, então não pode perder o cargo de deputado porque foi antes. É como se eu fosse lá no mercado do Seu Mané e roubasse uma bolacha e virasse vereador. E aí eu não sou ladrão pelo que eu fiz antes, você entendeu? Pouco antes do Conselho de Ética decidir sobre o caso, João Rodrigues fez um discurso breve. E chorou. Coitado dele. Tadinho, Nani. Ele chorou. Como pode? Ele chora. Ele chorou. Ele chorou por quê? Porque ele só tem que cumprir 5 anos e 3 meses por fraude. Sabe o que é fraude? Dispensa irregular de licitação. Por fraude. Fraude é quando você altera documentos para poder ganhar o seu por fora. Isso é uma fraude, por exemplo, um tipo de fraude. Aí ele chorou. É tanta pressão, né, deputado? Tem que chorar, né? Porque foi pego, né? Aí chora, né? Você sabe o que eu quero que aconteça com você, deputado? Já deu para pensar, né? Não preciso falar, né? A minha vontade que deveria acontecer. E o meu repúdio aos 12 votos que não tirou o cargo dele. Que são outros que acabam assinando embaixo, indiretamente, o crime dele. Porque dizem, ele não fez nada. Tudo bem, pode continuar deputado, pode continuar deixando as nossas leis. Pode continuar votando os nossos interesses. Né? E quais são esses interesses? O do povo? Fica a dica aí. Manda seu comentário aí no Facebook que eu quero saber. E vamos lá. Internacionalmente, eu tenho que ficar de olho no relógio aqui, senão eu passo o tempo, né? Os chanceleres latinos pedem resposta dos Estados Unidos sobre a política imigratória. É aquele caso que o Trump mandou separar as famílias e prendeu as crianças em gaiolas, sabe? E tem gente que me assiste, que diz que ele tá certo. Olha, senão eu vou perder a voz aqui. A política de tolerância zero do governo norte-americano em relação aos imigrantes e a separação de crianças das famílias nos Estados Unidos serão temas de uma reunião que vai acontecer nesta quinta-feira nos Estados Unidos, dos chanceleres da Guatemala, de El Salvador que não é um país muito seguro, né, Honduras e México, com representantes do governo norte-americano. É que El Salvador tem uma das cidades mais perigosas do mundo, por isso que eu fiz esse adendo. Os 4 países latino-americanos negociam um acordo de cooperação consular denominado TRICAMEX. Uma outra reunião está confirmada para o próximo dia 26 em Nossa, qual é o nome dessa cidade? É uma cidade lá em Honduras, que não vou falar o nome, senão vai virar meme. Com os grupos de trabalho nas áreas de imigração e segurança. Então, o que os chanceleres querem? Que a resposta dos Estados Unidos a essa política desumana
de separar crianças. E você sabe que ainda tem criança que ainda não achou sua família? Sabia disso? Eu ouvi um áudio das crianças falando sobre querer os seus pais, e é de cortar o coração. Agora, esse Trump, primeiro que eu já disse aqui que eu sou totalmente contra esse cara. E quando ele foi eleito, eu chamei um americano de imbecil aqui. Eu sei que isso pode, se eu quiser um dia viajar para os Estados Unidos, pode ser que eu seja negado o meu visto por causa disso. Mas dane-se. A questão toda é que a minha opinião eu não vou deixar cercear. Eu acho muito errado essa política. E errado... Gente, é igual nazismo, sabe? Colocando os judeus em campos de concentração e a comunidade internacional não faz nada. Que demorou muito para a comunidade internacional ir lá e bater de frente com a Alemanha na Segunda Guerra. Como está demorando muito para a comunidade internacional bater de frente com o Trump, porque está com medo dos Estados Unidos? E os outros países que são grandes também? Sabe? A gente tem que ser mais humano. Agora, se fosse grana, aí ia ser uma guerra. Se fosse dinheiro, os Estados Unidos catando dinheiro dos outros países, nossa, Terceira Guerra Mundial e tudo mais. Mas não, é que é criança mexicana, é criança latina, e com isso o pessoal não se importa, né? Eu acho muito engraçado como as pessoas, quanto mais poderosas elas se transformam, como as nações, quanto mais poderosas elas têm, quanto mais elas podem fazer, mais elas vão ficando desumanas. Sabe? Eu acho que a gente tem que pegar o caminho contrário disso daí. Sei lá. Eu não acho que a gente tem que tratar as pessoas dessa maneira. Isso é um absurdo. Colocar as crianças... É lógico, pegou mal, aí ele mandou... Ele não, né? A justiça americana mandou a coisa ir para outro caminho novamente, né? E já falando em Trump, você sabe que ele está em pé de guerra com a China. Você tem acompanhado. E isso nos influencia. Por quê? Porque a nossa economia, basicamente... A gente importa muitas coisas que a gente come, por exemplo, a gente tem que importar porque a gente não consegue produzir tudo aqui. Essa que é a verdade. E o dólar subiu 2,20% com o aumento da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China. Pois é, o anúncio dos Estados Unidos de que poderá ampliar a taxação de produtos da China levou o dólar comercial a subir a 2,20% nessa quarta-feira. E a moeda norte-americana chegou à cotação de 3,88 para a venda. 13,88, é quase 4 conto. Ai, Vitor, mas na semana passada era 3,90. Mesmo assim, gente. Aí você fala assim, o que isso influencia? Porque muito do que a gente consome vem de fora. Nós somos um povo que importa muito. Então importa demais. E você quer apostar quanto que a gasolina vai subir por causa disso? Porque a política de preço da Petrobras é esse, né? Subiu o barril lá fora, como subiu o dólar, sobe aqui. Então a gente está ferrado com esse Trump, porque o que o Trump faz, por isso que eu comento dele aqui, porque o que ele faz prejudica não só os Estados Unidos, prejudica todos nós, por causa dessa economia globalizada que nós temos. Então é muito importante que os nossos governantes pressionem esses Estados Unidos para parar com essa coisa. Ou então o nosso governo deveria tentar fechar acordos comerciais que não envolvesse dólar ou esses Estados Unidos. Ah, mas eu não entendo nada, né? Sou só um jornalista. Eu tô errado. Ah, você tá falando besteira. A gente não pode desglobalizar alguma coisa ou então ir sem os Estados Unidos, né? A gente precisa dos Estados Unidos para tudo. Não é isso que o nosso governo quer? Os Estados Unidos tomando conta de todo o nosso país? Eu acho engraçado que os Estados Unidos quer vir aqui e quer tomar conta das nossas riquezas, mas não quer assumir o país, né? Assumir não, né? Vir aqui governar ninguém quer, né? Tá, e deixa esse corrupto, porque aqui a nossa mão de obra é barata. É basicamente isso que eles querem. Para falar bem o beabá e bem o português, claro. Muito obrigado aí pela audiência, pela paciência. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, ó, facebook.com/WTV Brasil. Você pode mandar o comentário. Um abraço. Quem que tá mandando? Ô, Regi! Ó, um abraço, um beijo para você e pra Paty, que eu sei que tá assistindo. Espero que esteja. Se não, acorda, Patrícia! Acorda, Patrícia! Vem assistir o Fato Brasil. Paulo Malucci. O Paulo Malucci também. Muito obrigado pela audiência. Gabriel Freitas. Gabriel, Gabriel, aquele abração, hein, Gabriel? Saudade de você. O Gabriel que não fez Hora de Esporte essa semana aí, né? Tava no feriado, tava curtindo, né, Gabriel? É isso aí. Obrigado aí pela audiência. Também queria mandar um abraço aí pro pessoal do Cine Grito e tal. Quem mais? Tem mais alguém? É isso. Marcos Savoy, também meu grande amigo, que passou hoje ao vivo às 5 da tarde. Também passou um pouco antes do Fato Brasil, às 9 da noite. Muito obrigado aí, o Alexandre Poleto, queria mandar um abraço também. Gente, obrigado pela audiência, eu fico muito feliz de que vocês estejam acompanhando e vocês concordam aí com os meus comentários. Por favor, faz aí um comentário, ainda que seja contra o meu. E o Regilano veio aqui comer churrasco um dia, ele adorou.
Opa, Kleber Mender falou, nosso governo deve estatizar todos os setores novamente. Precisamos de um novo Getúlio Vargas. É verdade, Kleber, a gente precisa estatizar mesmo. Ai, Vitor, mas o Estado mínimo é melhor. Para favas com o Estado mínimo. A gente precisa de um governo com estatais fortes, para que o nosso governo fique forte. E isso aí era o ideal da direita antigamente. O nosso saudoso, o nosso grande especialista, muito inteligente, Enéas Carneiro, pregava isso, que a gente não tinha que privatizar porcaria nenhuma, que nós estaríamos vendendo as riquezas do nosso país para fora. E é verdade, a gente tem que estatizar isso, a gente precisa de um novo governo, não ditatorial, mas a gente precisa de estatais, a gente precisa fortalecer as nossas estatais e não roubá-las, que fique bem claro. E eu vou agora para os meus comentários finais, gente. Muito obrigado pela audiência. O Tribunal de Contas da União acabou de chancelar o acordo de leniência entre a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União com a Odebrecht. Eu vou explicar o que é isso. Se você não sabe, vai saber agora, e esse é o meu comentário de hoje. O plenário do Tribunal de Contas da União negou hoje a medida cautelar contra o acordo de leniência firmado pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério da Transparência da Controladoria Geral da União, a CGU, com a construtora Odebrecht na última segunda-feira. Com isso, o colegiado chancelou o acerto, que prevê pagamento de 2,7 bilhões em 22 anos por irregularidades e em 49 contratos da construtora do governo federal. Ou seja, o tribunal derrubou aquela medida cautelar que ia contra o acordo. Ou seja, eu vou explicar. A Odebrecht participou de várias questões de corrupção aí, certo? Com vários partidos, né? Aqui está dizendo 49 contratos que foram fraudulentos, de alguma maneira nos roubaram de alguma coisa. Aí entraram com uma ação contra isso, porque ela queria voltar a ter contrato com o governo, para voltar a ter obras e tal. E aí ela falou que ela ia pagar 2,7 bilhões de reparação, só que esse pagamento viria em 22 anos. Aí entraram aí com a ação contra essa verdadeira balbúrdia, mas aí o nosso Tribunal de Contas da União derrubou. Ou seja, está feito! Parabéns! Agora o Odebrecht pode pagar o seu dinheiro em suaves prestações em 22 anos. 2,7 bilhões de reais que vão ser, que vão ser corrigidos em 22 anos. Será que o seu cartão de crédito estourado pode ser pago em 22 anos? Será que o seu limite vai ser parcelado em suaves prestaçõezinhas em 22 anos? Você acredita que a Odebrecht vai pagar nos próximos 22 anos? Eu já disse, eu vou tirar o que eu disse aqui no começo do programa. Eu acredito em Papai Noel. Eu acredito em Coelho da Páscoa. Eu acredito em da Caipora. No Saci Pererê. Em todos eles. Porque é mais fácil acreditar nesses caras do que acreditar que o Odebrecht vai pagar tudo que foi desviado. Que vai pagar alguma reparação. E mais, com isso, é engraçado. Eu tô rindo para não chorar. E com isso, ela ainda vai assumir novos contratos com o governo federal. E você acha que nunca mais ela vai fraudar nada? Que nunca mais ninguém vai roubar mais nada? A Odebrecht agora será ilibada. Ela que roubou, que ela aceitou 49 contratos. Culpa do PT, o cacete, que é culpa do PT. Porque ela também aceitou, também, assim como o PT e os outros, também tem culpa. Você acha que agora ela vai ser libada? Não. Sabe você que vai na igreja, que vai no terreiro de Umbanda, que vai como é que é? Na religião budista, no budismo, lá no templo Zulai, aqui em São Paulo tem um templo Zulai bonito e tal. Sai da igreja, sai do seu templo. Vamos frequentar a sede da Odebrecht, porque lá é uma santidade. Ela prometeu que ela não vai roubar mais. Não vai ter mais contrato fraudulento. Então vamos lá, porque a verdadeira santidade está lá. Meu Deus do céu, quem sabe a gente não encontra lá o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e todos os outros. Vou falar uma coisa para você. Esse país é uma vergonha.
É um tapa na cara do cidadão a todo momento. E sabe o que a gente faz? Nada. Isso que me revolta. Lá na urna, eu espero que a gente saiba votar. Mas sabe o que vai acabar acontecendo? Nós vamos colocar mais do mesmo. Não é querendo desanimar você. Mas enquanto o povo brasileiro não ter coragem de realmente tirar essa cambada toda do poder e colocar novos políticos, democraticamente falando, não estou falando, eu não estou incentivando nada que não seja democrático. A gente vai continuar vendo episódios engraçados como esse. É o famoso rir pra não chorar. É achar que a gente tem cara de imbecil. E para que serve uma controladoria geral? Para que serve um tribunal de contas? Se os caras vão lá e aceitam fazer isso. Sabe o que tinha que acontecer com a Odebrecht? Ela tinha que fechar. Tinha que ser expulsa do nosso país por ter feito o que fez. É isso. É a minha opinião. Doa a quem doer. Tem um comentário aí? Tem os comentários dos meninos. Vamos lá. Tu viu o passeio no Planalto? Passeio no Planalto? Eles estão comentando um com o outro. Ah, eles estão comentando um com o outro. Vamos ver aqui. Vou comprar uma cobertura no Jardim Europa e pagar em 22 anos. Aí o Regilano falou, vou comprar uma Ferrari em 22 anos. Aí o Paulo falou assim, mano, você tá maluco, estatizar, que maluco. Olha, Paulo, tem que estatizar sim, porque privatizar vai privatizar para uma Odebrecht, olha só a besteira também. Na verdade, tem que parar com a corrupção. Estatizando ou privatizando, tudo vai ter corrupção e a gente vai ser roubado do mesmo jeito, entendeu? A gente tá de trouxa nesse país pelos corruptos. E esses corruptos que a gente tem que sair. Eu acho que estatizar é o melhor. Você acha que é privatizar? Beleza. Eu acho que eu respeito mesmo a sua opinião. A minha opinião é que eu acho que tem que estatizar, mas não sou dono da verdade. O Região falou, virou o programa de humor, Vitão. A gente tem que rir, né? E aí, o cara tem que acabar com o Estado, gente. Imposto é roubo. Não acho, eu não concordo, Paulo, mas no jeito que tá sendo, é verdade. Nisso você tem razão, mas eu acredito que o Estado não tem que acabar, não. Eu acho que a gente tem que tirar a corrupção dele. O filme do Edir Macedo era pra ser dos Odebrecht. É verdade, Regilano. É isso aí, Paulo. Obrigado aí pelo... Gente, Paulo, você que acha que é legal privatizar, cara, muito obrigado pela sua opinião e continua dando opinião. Não precisa ser a favor de mim, não. Existem benefícios em privatizar algumas empresas. Eu concordo. Mas certas matrizes energéticas, empresas base, eu acho que tem que ser estatizado. Beleza? Muito obrigado aí pelo... Gente, eu tô estourando o tempo aqui já. Já estourei 2 minutos. Então eu vou indo embora agora. Amanhã eu tô de volta. Amanhã tem mais comentário aqui e mais comédia política nesse programa. Um grande abraço para todos, um beijo para todos que estão me assistindo. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau, pessoal. E se eu não falei o nome de alguém aí, desculpa, amanhã eu falo. Tchau, pessoal, e até amanhã. Fui!